Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Estamos lendo no livro o Evangelho conforme narrou Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo conforme narrou Mateus, capítulo de número 4, que diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para que se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo, e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós com alegria nos achegamos diante de Ti ao iniciar de um novo dia. Obrigado pela noite de sono, pela noite de descanso, pela cama confortável na qual dormimos, pelo teto sobre as nossas cabeças, pela roupa que vestimos, pelo alimento que o Senhor tem colocado diariamente nas nossas mesas. Muito obrigado pelo livre acesso que temos à tua presença através de Cristo Jesus. Muito obrigado, porque assim como o Senhor chamou Pedro, Tiago, João, André, o Senhor também nos chamou para fazer de nós pescadores de homens, para fazer de nós arautos do teu evangelho, para fazer de nós instrumentos de salvação nas tuas mãos. Muito obrigado pelo livre acesso que temos à tua palavra. Muito obrigado pela presença do teu Espírito, o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, trazendo luz à tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
Muito obrigado por esse trecho lido nesta manhã, da tua santa e gloriosa palavra, onde nos mostra as artimanhas de Satanás que usaram para tentar fazer Jesus desviar do seu caminho. E a artimanha dele continua a mesma desde o Éden, distorcendo a tua palavra, tentando confundir os incautos, aqueles que não conhecem, não estão firmados na tua palavra, o que muitas vezes acontece até mesmo conosco. Usando a sua palavra, ele distorce a sua palavra, e o objetivo final é que adoremos a ele. Como diz o texto, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Muito obrigado, porque o Senhor Jesus deixou para nós o ensino e o exemplo de como vencer as artimanhas de Satanás. Como vencer essas coisas? Pela palavra. Jesus respondeu a cada uma das investidas de Satanás pela palavra. Está escrito. Nesse texto, vemos que a importância de conhecermos ao Senhor e prosseguirmos em conhecer. É pela palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, que vencemos as artimanhas de Satanás. Por isso, a importância de lermos, de meditarmos, de estudarmos, de guardarmos no coração a tua palavra, para não pecarmos contra ti. Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor nesta manhã, que o Senhor nos dê esse entendimento claro e escreva a tua palavra em nossa mente e em nosso coração. Que possamos amar o Senhor e a sua palavra e nela meditar dia e noite, sem cessar, com dedicação, com empenho, com fidelidade, com disciplina, para que possamos estar firmes nos dias maus. Que possamos amar a tua palavra, que possamos aprender a ler, a meditar, a ler com atenção, sem pressa, com dedicação, em espírito de oração, pedindo que o teu espírito traga luz e vida à tua palavra para nós. E assim possamos ser fortalecidos, sustentados, para rebater e resistir a cada uma das tentações de Satanás. Muito obrigado, Senhor, por esse ensino tão profundo. Dá-nos uma vida de devoção diária, ajuda-nos, conduze-nos a isso, a uma vida de leitura, de meditação, de estudo, de oração, de comunhão com o Senhor, e uma vida de comunhão com a tua igreja. Como alerta o autor aos Hebreus, não deixemos de congregar como é costume de alguns, quanto mais o dia se aproxima. Senhor, no primeiro século, antes de completar o primeiro século, muitos já tinham o péssimo hábito e o costume de não congregar, de se deixar levar pelas lutas, pelas dificuldades, pelos empecilhos, pela acomodação, e isso trouxe ruína e fracasso. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor abra o nosso entendimento para entendermos que a necessidade que nós temos de buscar ao Senhor em primeiro lugar, de ter o Senhor como a coisa mais importante da nossa vida, e que possamos demonstrar isso com uma vida de devoção diária, de leitura bíblica, de oração, de comunhão uns com os outros, de congregar na tua igreja, e que o Senhor assim nos abençoe. Que assim como diz a segunda parte desse texto, o Senhor ia por todo o canto, pregando o evangelho do reino e curando os enfermos e libertando os oprimidos e os endemoniados. Clamamos que o Senhor também faça isso no nosso meio. Visita os enfermos dessa manhã, trazendo cura e restauração. Visita os oprimidos, trazendo libertação. Visita os endemoniados, quebrando todo o poder das trevas sobre a vida deles. Porque a tua palavra também nos diz: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pai, em nome de Jesus, visita aqueles que estão oprimidos, deprimidos, pessoas que têm enfrentado lutas e dificuldades na área emocional. Liberta, cura, restaura, e que cada um tenha um encontro real e verdadeiro com Cristo e confesse Jesus como Senhor, para a glória de Deus, Pai. Abençoa a tua igreja, renova a tua igreja,
conduz a tua igreja de volta para a simplicidade do Evangelho, para a tua palavra, e que a tua palavra seja o centro da tua igreja, o centro das nossas vidas. É assim que nós oramos, agradecidos e confiados unicamente nos méritos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.